Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus queridos Sans. E aqui eu tenho um modelo que é o Galaxy M54 com os seus padrões de fábrica, ou seja, a gente acabou de atualizar, ele está com todas as suas funções padrões, lembrando que ele está rodando a versão da One UI 5.1 com o Android 13. E neste vídeo eu vou mostrar 20 funções que por padrão vêm desativadas no seu smartphone Samsung e que, se você ativar, vai melhorar questões de segurança e privacidade, backup de dados e usabilidade. Então, para você saber como é e como faz, já carimba esse like e vem comigo. Bora lá então. Então, como eu disse, eu vou utilizar o Galaxy M54 com a One UI 5.1, dependendo da sua versão. Pode ser que algumas funções estejam em locais diferentes ou até mesmo ausentes. Então, verifica também se o seu smartphone está atualizado, ok? A primeira dica que eu dou é você entrar nas configurações. Aqui eu já estou com uma conta Samsung cadastrada. É muito importante você ter uma conta Samsung para ter acesso às várias funções do seu smartphone, principalmente as de segurança e backup, ok? Então a primeira função que por padrão não vem ativada, e eu já vou recomendar que vocês ativem, é ao entrar na sua conta Samsung, vocês vão em Samsung Cloud e dentro da Samsung Cloud, repare que várias funções estão desabilitadas. O emoji AR, se você gosta de fazer os seus próprios emojis, repare que ele está desativado. Ou seja, se você trocar de smartphone ou fizer uma restauração de fábrica, você vai perder aqueles emojis que você criou. Então você pode habilitar. Se você utiliza o Samsung Internet, olha só, ele vem desativado. Então, se você restaurar de fábrica ou trocar de smartphone, você perde os seus favoritos, suas abas salvas e seu histórico de navegação. Então também recomendo que você ative o Samsung Internet e o Samsung Notes também, caso você utilize. Olha só, ele não vem já habilitado para sincronizar, então você precisa tocar aqui, clicar em permitir. Agora a gente vai nas configurações do Samsung Notes, vamos dar novamente permissão para as notificações e agora olha só, conceda a permissão para a gente sincronizar os dados. Então vamos sincronizar com a Samsung Cloud. Permitir, agora sim está sincronizado com a Samsung Cloud, eu posso voltar lá e olha só, agora apareceu até o checkzinho aqui do Samsung Notes para poder sincronizar. E também habilita o Wi-Fi para que, se você restaurar os dados ou mudar de smartphone, todas as redes Wi-Fi que você já tem cadastradas, você não precise refazer todas elas, então já habilita também. Vocês viram quantas coisas importantes para ativar que não vêm ativadas por padrão? E essa é só a primeira, tá? Vamos agora para a segunda opção que vocês devem ativar para deixar o seu backup de dados mais seguro e sincronizado. Então a segunda opção, vocês vão em backup de dados. Repare que por padrão já vem tudo ativado, ou quase tudo. Se você utiliza o gravador de voz, muita gente utiliza principalmente para gravar pautas de reunião ou coisas importantes através de gravações de voz. Então não vem também ativado a sincronização, a gente precisa ativar tocando em gravação de voz, permitir. Agora a gente vai em permissões e vamos permitir música e áudio. Permitir, agora eu posso voltar e olha só, apareceu a opção de check que a gente não tinha antes. E agora sim eu vou deixar habilitado para que quando eu faça o meu backup de dados, eu garanta que sim, tudo seja sincronizado com a nuvem para que eu possa restaurar em um smartphone que foi formatado ou em um novo smartphone. Para a terceira função que a gente vai ativar, também fica nas configurações, na sua conta Samsung, só que você precisa já ter recebido a atualização e ter atualizado o seu aplicativo Buscar Meu Telefone, ok? Então verifica se já chegou essa atualização, porque é uma função recente que chama-se Recuperar Chamadas e Mensagens. Então agora, ao habilitar essa função, repara que você precisa dar a permissão. Em caso de furto, perda do seu smartphone, quando você vai fazer o acesso remoto para tentar localizar o seu telefone, vai ser possível também você ter o backup das suas chamadas e mensagens. Para muita gente isso é importante, então deixa essa função habilitada. Bora para a quarta função para ativar e essa vai melhorar a sua experiência como usuário. Então nas configurações, agora nós vamos em som e vibração. Lá embaixo nós temos uma função chamada qualidade sonora e efeitos. E olha só, a gente tem aqui no M54, e aí você vai precisar verificar se o seu modelo também dá suporte ao som Dolby Atmos, que é um som melhorado, um som espacial, quase um som 3D, podemos dizer assim, e que melhora muito a sua experiência ao consumir conteúdo multimídia que dá suporte a esse tipo de som. Para você que utiliza serviços de streaming como Netflix, Amazon, entre outros,
que dão suporte a esse tipo de áudio, você vai ter uma experiência muito melhor. Então eu sugiro que você ative o Dolby Atmos para multimídia e alguns jogos também dão suporte a essa tecnologia, então você pode habilitar e essas duas funções vão melhorar muito a sua experiência multimídia. A quinta função para você ativar, repara que a gente tem aqui uma função chamada Otimizador Ultra High Quality, só que ele vem desabilitado. Além de ele estar desabilitado, não é possível tocar, porque essa é uma função que funciona quando você está com seus fones de ouvido conectados, seja Bluetooth ou por cabo. Então eu vou colocar aqui o cabo do meu fone de ouvido para que vocês reparem que só de eu colocar já vai ativar essa função. Repara o que está escrito: aprimore a resolução do som de músicas e vídeos para uma experiência de audição mais pura. Essa é uma função exclusiva se você usa fones de ouvido, tá? Então habilita para aprimorar essa questão da qualidade. Quando você tira, repara que ele desabilita essa função, porque é uma função que vai funcionar somente com o seu fone de ouvido plugado. Só que agora, uma vez habilitada, sempre que você colocar o seu fone de ouvido, ela já vai estar habilitada com o som aprimorado. Então, se você gosta de um som de qualidade, ativa essa função. Continuando em relação à qualidade sonora, a próxima dica chama-se Adapt Sound. Muita gente não conhece essa função e eu tenho certeza que vai ficar surpreendido ao ativá-la. Então é só tocar em Adapt Sound, você vai dar a devida permissão. Repara que por padrão ele vem desativado e ele dá aqui algumas sugestões conforme a sua idade. Só que aqui, pessoal, vocês vão testar a sua audição, porque dependendo da idade, a gente acaba deixando de escutar algumas frequências sonoras. Ou seja, você acaba perdendo algumas frequências da música, do áudio. E então com o Adapt Sound você vai ter um som perfeito que é ajustado para o seu ouvido. Então você vai tocar em testar minha audição, você vai iniciar esse teste com os fones de ouvido e aí ele vai balancear essa questão das frequências de acordo com a sua audição, tanto para o ouvido esquerdo e para o ouvido direito. Façam esse teste em um ambiente silencioso e depois comentem aqui no vídeo se não fez toda a diferença para você. Bora agora para a sétima função, a gente vai também nas configurações, só que agora nós vamos em segurança e privacidade. No meu caso, ele já mostrou duas sugestões. A gente chega lá, ok? O que interessa é a gente entrar em contas e nós vamos agora em segurança da conta Google. E olha só, a gente tem uma função aqui, principalmente se você utiliza o Google Chrome, para ativar um recurso de navegação segura com proteção na sua conta. Então eu recomendo que você clique em continuar. E reparem o seguinte, essa proteção não é apenas para navegação com o Google Chrome, ela também vale para outros aplicativos do Google, como também o Chat e o Gmail. Então eu sugiro fortemente que você clique em ativar. Pronto, mais um quesito que não vai pesar no seu smartphone e vai te deixar muito mais seguro. Oitavo item, ainda nas configurações em segurança e privacidade, a gente vai mais para baixo na opção privacidade. Dependendo do seu modelo, vocês vão ter essa opção chamada alertar acesso à área de transferência. Essa função vai te avisar se algum aplicativo tentar fazer um acesso à sua área de transferência. Isso vale não somente para texto, tá, gente? Vale também para imagens. Então, quando você copia, tudo isso ele fica salvo na sua área de transferência Samsung. Então, pelo painel Edge, até é possível você ver tudo aquilo que está gravado na sua área de transferência. E se algum aplicativo tentar acessar esses dados sem a sua permissão, para até mesmo enviar para algum local, você vai ser alertado. Então eu sugiro que você toque aqui para deixar esse alerta ativado. A nona função vai melhorar a questão de usabilidade e segurança. Também fica em segurança e privacidade. Lá embaixo nós temos uma opção chamada outras configurações de segurança. E aí quando a gente desce lá para baixo, vai aparecer a opção fixar aplicativo. Bertão, o que faz essa função? É uma função que muitas vezes você acaba não utilizando porque esqueceu de ativar e aí você até esquece que tem ela. Então antes de ativar, vamos tocar em cima do texto porque você cai nessa outra janela. Quando você ativa, repare que você tem a opção também de solicitar uma senha, seja uma senha padrão ou a senha PIN, caso você utilize a senha PIN, para que você desafixe aquele aplicativo. Então agora que já está ativado, vamos mostrar para você na prática. Então eu vou aqui na minha tela de aplicativos recentes e vai surgir uma opção chamada agora, olha só, fixar esse aplicativo. Essa função não funciona somente para o Samsung Internet, funciona para qualquer aplicativo do seu smartphone. Olha só, aqui na galeria. Então se alguém pedir agora o seu smartphone emprestado para fazer uma consulta na web ou até mesmo para fazer uma ligação, o que vocês vão fazer? Você já deixa no aplicativo que ela vai utilizar,
vem em fixar este aplicativo e olha só, repara que tem aqui uma dica para como desafixar, lembrando que ele vai pedir a senha, tá? Então, quando você navega por botões de navegação, tem a dica aqui que você precisa segurar os dois botões. Quando é gesto, é diferente, você tem que fazer um movimento de baixo para cima e segurar o dedo. Então é só um lembrete, vou dar um OK e repare que agora não é mais possível eu sair desse aplicativo. Não dá, olha só, ele não me permite mais sair desse aplicativo, então eu não consigo, por exemplo, invadir a privacidade de alguém se esse smartphone me for emprestado. Também é muito útil para você emprestar para as crianças, para ela não acessar aplicativos, a sua galeria ou outras coisas que você não quer que ela tenha acesso. Então não dá mais para sair, ela vai precisar segurar aqui então no caso para desafixar e vai voltar para a tela de bloqueio. Então olha só, obviamente a pessoa não tem acesso à sua senha e aí ela não consegue usar outros aplicativos sem ser aquele que você deu a permissão. 10ª função, vamos lá nas configurações novamente, lá embaixo em assistência do aparelho e bateria. Agora vocês vão tocar em bateria e lá embaixo a gente tem uma opção chamada mais configurações de bateria. E olha só essa função, chama-se proteger a bateria e para estender o tempo de vida da sua bateria, limite a carga máxima a 85%. Pessoal, essa é uma função opcional, tá? Por que eu vou falar para você escolher entre utilizar ou não? Porque é uma função que vai limitar o seu carregamento da sua bateria a 85%, porque diversos estudos feitos em laboratório mostraram que quando você carrega o seu smartphone acima de 80%, isso a longo prazo vai desgastar a sua bateria e ela vai ter uma vida útil menor. Então esta é aquela função que você habilita caso os 15% não façam a diferença para você e também pensando a longo prazo. Então totalmente opcional, só que agora você já sabe onde encontrá-la. Chegamos na metade das dicas e ainda tem mais funções muito úteis para vocês ativarem. Então se você estiver gostando, eu vou te lembrar, carimba esse like e esse canal ele é focado para usuários Samsung. Então não deixe de se inscrever e verificar o sino da notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Então desculpa eu falar isso durante o vídeo, mas muita gente esquece. A 11ª função fica também nas configurações assistência do aparelho e bateria, só que agora nós vamos em armazenamento. Por padrão vai vir assim a primeira vez que você ativar, então a gente vai colocar configurações. Repara que não está habilitado a função meus arquivos. Que diferença que isso faz? Olha só, se a gente voltar para os meus arquivos em analisar armazenamento, ele não vai conseguir fazer uma análise do quanto que está sendo gasto com o sistema e também os aplicativos. Se você passou por essa tela e não deu a devida permissão, vai ficar com esse ícone azul com um i dentro dele. Então você precisa tocar sobre ele, aí você volta para as configurações e aí sim você ativa os meus arquivos. Isso vai ser útil para caso você queira fazer uma análise de armazenamento. Inclusive eu já mostrei vídeos aqui no canal que dependendo, quando você chega acima de 89%, os meus arquivos te dão uma opção para excluir o cache, mas precisa estar habilitada essa função. Então agora você já sabe como é, não custa nada, ativa aí. 12ª dica, importantíssima essa, tá gente? Também em assistência do aparelho, vocês têm uma função chamada proteção do aparelho, que vem por padrão desativada e eu recomendo fortemente que você ative, principalmente se você não tiver um antivírus instalado no seu smartphone. Não é só PC que tem vírus não, tá? Smartphone também pega vírus e a Samsung tem uma parceria com a McAfee que te dá ali um antivírus limitado, sim, mas que vai te ajudar a caçar alguns problemas de malwares, entre outros aplicativos maliciosos no seu smartphone. Então se você não tem um antivírus, não quer comprar um antivírus, eu sugiro que você clique aqui em ativar, toca de novo em ativar, ele já vai aparecer aqui como ativado, não há nenhuma ameaça. E caso você queira fazer uma varredura no seu smartphone, basta agora sempre entrar lá na assistência do aparelho, tocar aqui e verificar aparelho, que ele vai iniciar essa varredura de proteção do aparelho. E olha só, já está fazendo a varredura, isso não vai deixar o seu smartphone mais lento. Sempre que você instalar um aplicativo, na hora da instalação ele também vai verificar e essa varredura, como vocês viram, só vai ser executada manualmente através de você. Então pode ficar tranquilo que não vai gastar mais bateria e nem vai deixar o seu smartphone mais lento. 13ª dica, essa é uma das novidades das últimas versões da One UI, também fica em assistência do aparelho e bateria. E aqui embaixo nós temos uma função chamada otimização automática. Ela foi um pouco alterada. Essa função vai trabalhar com inteligência artificial e quando ela entender que o seu smartphone precisa ser reiniciado para trazer mais velocidade,
vai ser reiniciado o seu smartphone em um horário que você não esteja utilizando, normalmente nas madrugadas. Mas para que isso seja feito, você precisa habilitar aqui. Eu preferia como era antes, que eu mesmo definia os dias e horários. Mas agora não é mais possível, quem sabe numa nova atualização a gente ganhe novamente esse poder de customizar, de escolher as datas e horários, mas independente disso, mantenha essa função ativada. A 15ª função para a gente ativar fica nas configurações em recursos avançados, e olha só quantas funções a gente já falou que são relevantes para que vocês ativem, né? Então tem muita função sim para você ativar, e em recursos avançados a gente tem uma função chamada Labs, que são funções que vão melhorar a sua usabilidade e a sua produtividade, que eu recomendo que você, caso faça a utilização desses recursos, mantenha também essas funções ativadas. Como funciona essa função? Sabe quando você duplica a tela para ter duas telas no seu smartphone? Em alguns casos, vocês vão se deparar com aplicativos que não aparecem essa opção exibição em tela dividida. O Instagram é um deles. Então olha só, não aparece essa função. É um aplicativo que eu não conseguiria trabalhar em duas telas. Então, ao ativar essa função no Labs, a gente acaba forçando para que o Instagram ou outros aplicativos que não permitem tela dividida apareça a função, olha só, tela dividida. Então é uma função muito útil para você já deixar também por padrão ativada no seu Samsung. A próxima função chama-se tela cheia na exibição em tela dividida. É um pouco confuso, mas olha só, quando você faz a utilização desse recurso de tela dividida, você perde aqui alguns espaços, principalmente se você utiliza os botões virtuais na parte de baixo. Então repara que eu tenho duas telas aqui de aplicativos, só que eu tenho o espaço ocupado pelos botões virtuais e pela barra de status aqui, onde mostra o horário, os dados de bateria, entre outros. Agora com essa função habilitada, tudo isso vai ser oculto e eu ganho mais espaço na minha tela. Então olha só, os botões de navegação não aparecem mais aqui embaixo e nem mesmo a barra de status. Então com essa função você consegue trabalhar em tela cheia, tendo assim consequentemente mais produtividade. Se você quiser fazer a utilização dos botões virtuais, é só deslizar aqui que eles aparecem e depois somem automaticamente. Legal, né? Outra função que eu recomendo que vocês habilitem se vocês utilizam pop-up é o deslizar para exibição pop-up. Isso facilita demais. Sempre agora que você estiver dentro de um aplicativo, quiser colocar ele como pop-up, é só você deslizar pelo canto da tela, olha só. Ele já fica em formato de pop-up. Basta você deslizar tanto da esquerda quanto da direita e você tem aqui o poder também de colocar o tamanho da tela que você quer, tá? E aí você tem as outras funções aqui para que você possa navegar em multijanelas. Então você consegue colocar não somente um aplicativo em multijanela, mas com mais de um também, tá? Olha só, então eu vou pegar aqui e colocar a galeria também. Aí eu fico com duas janelas. Se eu quiser colocar mais uma, será que dá? Vamos lá na Galaxy Store, consegui 3 janelas. Então é uma opção que, claro, com 3 janelas não fica uma melhor usabilidade, né? Mas para você saber que dá para você fazer isso quando você quiser. E no caso do Labs, a última função também é muito legal para você fazer um atalho para trabalhar com a tela dividida. Lembra que eu mostrei que você precisa tocar aqui, aí você vai em tela dividida. Só que quando você habilita essa opção no Labs, olha só, vou habilitar, ele vai até me dar uma dica se eu clicar no texto, tá? Então ele me fala, olha só, se você deslizar os dois dedos de baixo para cima, você abre a opção em multitela. Então, por exemplo, se eu estou navegando em um aplicativo, estou lá na Play Store, quero abrir em multitela, é só você arrastar o dedo de baixo para cima, os dois, tá? Aí você já vai aparecer com essa função para escolher um segundo aplicativo para aparecer em multitela. É uma opção bem rápida para que você tenha ali a opção em gestos com os dois dedos para já abrir aplicativos em multitela. 19ª dica, já estamos chegando no finalzinho, é muita coisa, né, gente? Mas eu tenho certeza que muitas dessas coisas vocês vão ativar. Comenta aí embaixo aí quais delas vocês ativaram, se já ativou todas, quais estavam desabilitadas, quero saber. E nas configurações novamente, agora a gente vai em gerenciamento geral e essa é caso vocês utilizem o teclado Samsung, que eu até recomendo, é um ótimo teclado, eu tenho um vídeo específico sobre ele com muitas funções e nada melhor do que o teclado Samsung para se integrar com a interface da One UI, que é a própria interface Samsung, certo? Então agora vocês vão em configurações do teclado Samsung e olha só, a função sugerir correções de texto não vem por padrão habilitada, olha só, não há idiomas selecionados. Então a gente vai tocar sobre ele e aí sim a gente vai ativar português do Brasil. Com essa função ativada, ele vai sublinhar as suas palavras incorretas e sugerir correções. Isso é uma função que vai facilitar bastante na hora que você estiver escrevendo e escrever algo errado, certo? Então, por exemplo, se eu escrever aqui olá sem acento, repare que ele já acaba grifando e autocorrigindo o olá, porque eu não coloquei acento, olha só. Vou escrever olá, tudo bem, só que eu vou colocar o R no lugar do E.
olha só, ele já fez a autocorreção e mostrou também o sublinhado para mostrar que aquela grafia estava errada. Se eu achar que ele corrigiu errado, eu posso tocar sobre ele, ele vai me dar mais sugestões, como tudo bom, tudo bênção, né? Então é uma função que eu recomendo que você ative para deixar a sua digitação melhor. 20ª e última dica, mas pode ser que a gente tenha um vídeo parte 2, tá, gente? É muita função aqui importante, relevante em gerenciamento geral, ainda em configurações do teclado Samsung. Lá para baixo nós temos uma função muito útil que não vem habilitada por padrão, que chama-se salvar telas na área de transferência. Para que serve essa função? Vamos lá que eu vou te mostrar. Repara que no seu smartphone Samsung você tem esse ícone que chama-se área de transferência. Quando você toca sobre ele, ele traz todo o texto que você já fez a cópia para que você possa resgatar aquele texto para te facilitar, para mandar de uma forma mais rápida. Só que não mostra, por exemplo, as capturas de tela. Para que a gente mostre as capturas, a gente precisa voltar lá nas configurações do nosso teclado Samsung e habilitar salvar telas na área de transferência. Então agora quando a gente vai lá no nosso chat, olha só, eu tenho na área de transferência as capturas de tela para que eu possa selecionar e já enviar. Então facilita bastante você já ter também essa opção ativada. Não vou enviar isso aqui porque é no grupo oficial aqui do Como é Como Faz, que eu vou colocar o link na descrição para que você participe. Lembrando que é um grupo com comentários, tá? Então todo mundo aqui tem uma comunidade ativa que participa. Se você tem alguma dúvida em um vídeo específico, quer um suporte, a comunidade está aqui pronta para te ajudar. E pessoal, olha só esse comentário do Eric, que quando eu acho que já conheço todos os recursos, vem o Vertão e dá uma aula. Claro que eu também não sei tudo, tá, gente? Mas o intuito aqui é contribuir com dicas que realmente vão fazer a diferença no seu dia a dia e na sua produtividade. Por isso, verifica a sua inscrição no canal. Não esquece, olha só, de carimbar esse like. E aqui mesmo na descrição desse vídeo tem formas que vocês podem apoiar esse canal. Lembrando que é um canal independente, ainda sem patrocínios. Então, se você puder fazer uma contribuição, claro que será super bem-vinda. Mas a sua maior contribuição é acompanhar o canal e carimbar esse like. Eu aguardo vocês então em um próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!